E aí, preparado para tomar a visão? No vídeo anterior, eu falei sobre como olhar os pais, né? De que posição. Hoje nós fizemos um exercício sistêmico, né? De percepção simples, para você verificar qual era o ângulo, como você olhava seus pais. E hoje eu vou estar lhe falando de algumas possibilidades, alguns indicativos do que esse olhar significa. Antes de eu estar falando de cada uma das respostas, eu quero deixar bem claro que na constelação tudo é um fenômeno a ser observado. Então aqui não vai ficar fechado, porque eu não estou abrindo o campo, ok? Mas eu vou apontar algumas direções, e aí, como diz uma amiga minha, se doer, toma que é teu, né? Então percebe como é isso e vamos lá. Então, uma das respostas foi olhar com os olhos, né? Olhar nos olhos dos dois. Então, para quem respondeu assim, sugiro imaginar a continuidade dessa visão. Se você olha nos olhos dos dois e consegue virar de costa e seguir para a vida, você está tomando a força de ambos os pais. Você está tomando a sua vida com toda a plenitude e assim conseguindo ir para o seu próprio destino. Mas se você fizer o exercício e perceber que você olha nos olhos dos dois e fica preso, não consegue virar de costa, então você ainda quer estar com seus pais, ainda é a criança presa aos pais. É muito bom estar com papai e mamãe, então eu quero permanecer aqui. E esse movimento pode me prender na casa dos pais. Mesmo que eu tenha uma vida fora, eu estou sempre na casa dos pais. E isso pode fazer eu perder alguns times da minha vida, não olhar para a minha vida. Quem está cuidando da minha vida, então, enquanto eu estou olhando diretamente para os pais, sem conseguir fazer movimento nenhum para ela? Uma outra resposta foi olhar somente para a mãe. E aqui eu vou falar de alguns movimentos, né, em relação a isso. Se eu olho somente para minha mãe e não consigo enxergar o meu pai, esse pai está excluído. E quando eu falo de exclusão, eu não falo só de conviver com ele. Eu falo da exclusão interna. Como esse pai está dentro de mim? Eu estou tomando a força desse pai, porque a força do pai e a força da mãe são forças que precisam se complementar em mim. Às vezes eu estou indo para a vida só com a força de um dos pais. E quando eu faço esse movimento de ir para a força só com os dos pais, eu posso ter até algum nível de sucesso aqui, mas existe algo que me puxa para baixo. Então, sabe aqueles sabotadores internos que gritam muito mais alto? Aquelas forças que eu não tenho de ter foco, de ter determinação, de ter ousadia, de ter. E aí eu me sinto preso. Então eu tô indo capenga pra vida, tô mancando com um pé só. É como se eu faltasse metade de mim. Então eu faço tudo pela metade, quando eu poderia ser pleno. Então é um movimento forte de exclusão de pai quando eu olho só nos olhos da mãe. Por amor a essa mulher, por amor a ela, eu excluo o pai. Então eu tenho um movimento também aí de muito julgamento, de não receber esse pai tal qual ele foi. E aí eu me sinto quase que traindo a minha mãe se eu olho para o meu pai. Eu me sinto quase que traindo a minha mãe se eu me conecto com esse pai. Então é um amor muito grande, mas é um amor que me tira metade da minha vida, sabe? Me tira os movimentos da vida. É, Ainda em relação a isso, pode também apontar para um outro movimento quando os filhos se tornam os pais dos pais. E aí eu tô falando, apesar da resposta ter sido eu olho para a minha mãe, mas pode ser também eu olho para o meu pai. Então sente como é isso. Então eu tomei o lugar de pai da minha mãe. Eu quero cuidar daquela mulher porque eu acho que faltou cuidado, né? Eu acho que aquele homem, que eu pensei que era o papel de cuidar da minha mãe, não cuidou. Então eu cuido da minha mãe. Aí inverte os papéis, sabe? Em vez de eu pegar o colo da mãe, eu dou o colo para minha mãe. E isso eu enfraqueço a minha mãe. E enfraqueça a minha mãe externa e enfraqueça a minha mãe interna dentro de mim. E aí eu começo a ter conflitos também dentro de mim. Então, é o que a gente chama na constelação do amor que adoece. Qual é o amor que cura? É quando cada um tá no seu lugar. É quando eu entendo que aquela mulher tem a força suficiente
para assumir aquele destino que ela viveu, que ela tá vivendo. Ela tem força, ela dá conta, sabe? Eu honro a minha mãe, eu coloco ela no lugar dela e digo assim: mãe, a senhora é grande, a senhora dá conta, eu não vou ter pena da senhora, eu não vou cuidar da senhora, porque a senhora chegou antes, é a senhora que cuidou de mim. Então, mãe, tá tudo certo. Sabe, tá tudo certo com o teu destino. Eu não vou ter pena de você, eu não vou te diminuir. Porque quando a gente tem pena, a gente diminui a pessoa. A gente acha que ela é pequenininha, coitadinha, não dá conta. Então, um movimento de cura é você olhar para essa mãe e dizer: mãe, a senhora é grande, a senhora dá conta desse destino. A senhora está no lugar certo, na sua vida certa. Por mais que eu não concorde, a senhora é gigante, porque a senhora dá conta desse destino. Então, querida mamãe, eu sou apenas o seu pequeno, eu sou o seu filho. E assim eu pego força e vou para a vida. Uma outra resposta é um olhar para longe, um olhar perdido. Se eu olho para além dos meus pais, esse olhar longe ele ultrapassa, ele sobrepõe os pais e eu olho lá longe. É interessante verificar aqui se eu olho, se esse olhar longe difunde, né? Ou se ele olha mais para um dos sistemas, sistema de pai, sistema de mãe. Tudo me aponta no sentido de que há alguém muito excluído, alguém não visto lá na família, lá na ancestralidade, do qual eu hoje, como descendente, ainda hoje olho para esse alguém. E aí eu fico com esse olhar perdido, como se eu fosse compensar tudo que ele não viu, tudo que ele não sentiu, tudo que ele não viveu, tudo que ele não foi visto, tudo que ele não foi sentido. E aí eu passo, de uma certa forma, a olhar a vida pelo olhar dele. Então vamos inverter isso aí. Vamos, uma boa frase de cura seria: querido ancestral, por mais que eu não lhe conheça, eu vejo você, eu vi você por muito tempo, eu vi você em vários lugares, eu vi por você em várias coisas, mas agora tá tudo bem. Eu deixo isso aí com você. Eu te dou um bom lugar no meu coração, mas a partir de hoje me permita a olhar a minha vida pelos meus olhos. E sabe, um bom exercício é você passar um tempo apresentando a sua vida para esse ancestral, né? Então, apresentando os lugares, apresentando as coisas, mas só por um tempo. E depois eu deixo você em paz. Eu deixo você ir. Você sempre terá um lugar no meu coração. Você sempre fará parte. Uma outra resposta foi que eu estou de frente para os meus pais e olho para os dois, levemente de baixo para cima. Então, esse movimento, eu gostaria de olhar para ele de dois ângulos, né? O primeiro é, quando eu olho levemente de baixo para cima, o sentimento, a sensação que eu tenho em mim é que eu olho porque eu sou pequena e então eu olho com respeito, porque eu sou pequena e eles são grandes. Isso significa que eu já tomei o meu lugar de pequeno, reconheço esses pais. Mas, se eu olho levemente de baixo para cima, numa sensação de culpa, do que eu ainda me culpo? Verdade, minha criança, do que você ainda se culpa? E aí um movimento interessante é você trazer, primeiro identificar que criança é essa, 2, 7, 3 anos, ela se culpa desse relacionamento, ela se culpa dessa história, mas essa história ela chegou antes de você. Então, uma boa solução que eu sugiro é trazer o teu adulto, colocar do lado dessa criança, remonta essa imagem e fala para a criança assim, minha criança, você chegou depois. Essa história aí, ó, é deles. Devolve isso para eles. Você não tem culpa de nada. E eu agora cuido de você. E uma outra resposta é que eu olharia para o meu pai bem dentro dos olhos dele. Então, quando eu olho para o meu pai bem dentro dos olhos dele, o que eu estou buscando? O que me faltou? O que eu estou cobrando desse pai? O que eu quero pegar além, dentro dos olhos dele? Assim, quando eu li, me remeteu assim, né? É isso. O que eu ainda cobro desse pai?
E uma boa frase de solução é: querido Pai, agora eu lhe deixo em paz. Foi o que tinha de ser. Você me deu a vida e isso me basta. Então, pessoal, é isso. São algumas, né, possibilidades. Mais uma vez eu friso que o campo é observar o fenômeno. Então, a gente teria que abrir mesmo essa constelação. Mas isso já é um bom movimento, um bom exercício para que você deixe novamente a imagem interna vir, se conecte novamente e perceba quais desses apontamentos é o que mais reverbera no teu campo. Se você gostou, comenta aí se fez sentido, compartilha com mais pessoas. Se você tá vendo esse vídeo e não viu o outro, sugiro voltar lá no outro e fazer o exercício de percepção, tá ok? E me fala aí, comenta se contribui, se não contribui, quais outros temas que você gostaria de ver sendo falado aqui, mas enfim, em especial para que a gente possa então fechar, né, esses dois vídeos, que um complementa o outro. Comenta especificamente então o que fez sentido para você, tá bom? Beijos de luz.